Olá, sou a doutora Maíra Rosato, sou terapeuta floral e farmacêutica e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí um convidado muito especial, um autor que logo o mundo inteiro vai conhecer. Giovanni Miragaia, prazer imenso tê-lo aqui. Prazer todo meu, gente. Perfeito. Uma honra estar aqui presente. A honra é nossa. Estar aqui apresentando o meu trabalho, falando com vocês, né, depois de algum tempo ausente. Agradecer também ao meu amigo Edson Sobral pelo convite, vocês pela recepção. Muito obrigado mesmo de coração. Perfeito. Miragaia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória. Depois nós vamos entrar em que momento que essa veia, né, de escritor aflorou em você. Ok. Bom, eu nasci em São Paulo, né, no inverno de 1981, né, e desde cedo, assim, sempre gostei de ler. Comecei pelos quadrinhos também, Turma da Mônica, basicamente. Lembro que uma vez na escola, até usei fazer alguns quadrinhos, livrinhos, até. Opa, que bacana! Ilustrados tudo. Até eu fiz um crossover. Antes da Marvel, eu já havia feito um crossover. O livrinho chamava Ônibus do Popeye, que reuniu a turma do Popeye, do Pato Donald, do Tio Patinha, da Turma da Mônica, um monte de gente. E você colocou tudo numa historinha só? Uma historinha só. Interessante. Tinha o quê? Uns 10 anos de idade. Guardou aquilo lá ou perdeu? Guardei, acredito, até Opa. hoje está bem guardado na Que casa. bom, viu? Bacana. Isso foi assim, e assim, Mas isso foi uma publica um semente, quem sabe. Isso foi uma semente que depois veio a se aflorar, né, a escrita. E desde cedo eu fui começando a mergulhar bastante na leitura, começando depois pelos quadrinhos, Superman, Batman, X-Men, vários quadrinhos da DC e da Marvel. Ok. Migrei um pouco para os nacionais e comecei a mergulhar de vez na leitura dos livros. Comecei com Jornada das Estrelas e posteriormente prossegui com a coleção do Harry Potter. Interessante. Aí foi lendo todos eles. E assistiu aos filmes também? Só os 3 primeiros. Tá. Basicamente eu preferi mais mergulhar na literatura mesmo. Mergulhei em diversos clássicos, alguns de Machado de Assis, né, por exemplo, que eu gosto muito, como Dom Casmurro, A Mão e a Luva. Depois comecei a mergulhar na poesia, na época que eu cursei letras na Uniban. Opa, que bacana. Tive com inspirações mesmo, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Mas eu tive um apreço maior por Manuel Bandeira, com quem me identifiquei bastante, ainda mais por umas questões emocionais. E aí você pensou, vou fazer... Qual o seu dilema? Você pensou em escrever primeiro poesias, crônicas, literatura em si, o que veio na tua cabeça assim, primeiro? O que eu vou fazer? Para começar, como posso dizer, foi uma coisa assim bem natural. Comecei realmente pela poesia. Na adolescência eu arrisquei os primeiros versos, sempre assim, fazendo um formato soneto e rimado. Mas depois eu deixei de lado por alguns anos. Tinha meio duro aquele 4-4-3-3, né? Mas eu não sei, eu tinha até um quê pelo soneto. Interessante. Isso assim quando eu estava no segundo e terceiro colegial. Aí eu terminei a escola, né, em 1998. Aí passei alguns anos trabalhando em banca de jornal, eu lia bastante quadrinhos. Que legal, é verdade. Tem o seu lado bom, né? Sim. É verdade. E posteriormente comecei a trabalhar em livraria no ano 2000. E é onde que eu aumentei bastante, né, minha paixão por leitura, porque isso me influenciou. E de certa forma me influenciou a escolha do curso de letras, porque era uma época que eu não sabia o que fazer na vida. Se eu ia fazer administração, já pensei até fazer cursos em faculdade de paleontologia, que estuda dinossauros. Eu tinha uma paixão sobre Você já conheceu o dinossauros. Sobral, né? Ainda não, ainda não conhecia, me conheci depois, bem depois ainda. E aí,
passei a mergulhar bastante em quadrinhos e literatura. Aí comecei letras em 2007, e aí que eu comecei a resgatar a escrita. Em 2008, aprofundei bastante, principalmente por acontecimentos pessoais, né? O falecimento do meu avô materno, que me influenciou fortemente. Posteriormente, meus pais vieram separar também, né? Em 2009. Muita coisa que aconteceu, né? Correrias, né? De manhã estudando, e à tarde trabalhando, à noite dormindo um pouco. E muita coisa foi me influenciando na escrita, e foi me soltando. Principalmente o curso, né? De letras me ajudou bastante. E você escolheu qual idioma? Na Uniban é assim, lá é diferente. Lá você tinha apenas o português e o inglês só. Lá você não tinha escolha de letras, de idiomas, perdão. É que são poucas as faculdades que tem isso, como a USP. Lá não, a maioria tipo você estuda português e inglês. A linguagem e a gramática em si. Perfeito. Além de disciplinas ligadas à literatura. Lá, além de estudar gramática português e inglês, também estudei a literatura da língua portuguesa, né, tanto Portugal como Brasil, e da língua inglesa, tanto da Inglaterra como também dos Estados Unidos. Perfeito. E que me influenciou bastante, não só na escrita, mas também a conhecer, a buscar outros clássicos. Como, por exemplo, tem um livro bom chamado O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Isso, maravilhoso, né? Muito bom, tem até um filme que é maravilhoso. E é ele conversando com metade do peixe. Sim, aquela batalha entre ele e o peixe-espada, durante 3 dias e noites. É assim, uma obra que eu recomendo fortemente. E nisso eu me aprofundei bastante e estava querendo seguir com isso, publicar um livro. Quando eu terminei letras em 2009, eu comecei a tomar conhecimento da essência de saraus. Fui caminhando aos pouquinhos. E o sarau me ajudou uma coisa, a perder um pouco a timidez. Porque eu era bem assim fechado, né? Microfone. É legal porque ali uniformiza todo mundo, né? Ninguém precisa ser melhor do que ninguém, né? No sarau, né? Exatamente. E vendo outros poetas, as performances, isso foi me influenciando, foi me ajudando a me soltar mais. Então, pegar o microfone, me apresentar diante do público, virou uma coisa natural para mim. Pô, que bacana. Então, assim... vale o conjunto, né? Vale o conjunto. E ao mesmo tempo foi me inspirando, né, na escrita, na produção, na forma como me apresentar. Então fui me soltando, né, me apresentando, andando de um lado e do outro. Uma performance meio teatral, podemos dizer assim. Perfeito. E até que finalmente, em novembro de 2014, veio o meu primeiro filho, que é a Páginas Envenenadas. Opa, vamos mostrar aqui. O título, como é que saiu? Simplesmente ele, como posso dizer, brotou da cabeça, né? Veio a cabeça porque diversos títulos fui testando e não encaixava. Até que por fim eu coloquei um que não entregasse o ouro, né? Não dissesse do que se tratava o livro, até seguir alguns conselhos de alguns amigos. Publiquei pelo Beco dos Poetas, editora que infelizmente já não existe mais. E foi assim uma grande conquista, um grande sonho assim realizado. Você lançar o primeiro livro, né, Universo Saraus, você poder vender seu trabalho, e ainda por cima você ver o pessoal ler a sua poesia, é o máximo. Como saiu essa coletânea? Você foi escrevendo e foi guardando todos eles? A ordem aqui para você colocar, você mesmo escolheu? Então, com relação a isso, realmente à medida eu ia escrevendo e foi em diversos cadernos. Tem até hoje, escrito a lápis ainda. Eu tenho a mania de pagar e corrigir depois. Posteriormente eu digitei eles. E aí, na hora que eu fui montar o livro, realmente eu determinei a ordem, né? E uma coisa que eu aprendi também ao longo do tempo na hora de você montar um livro, poesia. Quando você for montar poesia, um livro de poesia, você tem que escolher aquela poesia para iniciar e aquela poesia para fechar. Perfeito. Porque uma coisa também, às vezes você vende o livro pela poesia que você manda. Às vezes você manda aquela poesia, aquela performance, e a pessoa vem atrás de você saber, de onde é esse livro? Que poesia é essa? Esse entrega o trabalho. E isso aconteceu algumas vezes comigo. Interessante. Em 2016 eu lanço o segundo trabalho, que acho que é o que mais chamou a atenção. 2 anos depois.
Quer dizer, daqui para cá, em 2 anos, você fez isso? Ou Exato. ele já estava engatilhado? Já estava meio que engatilhado, eu já tinha alguns poemas prontos, só que eu fui acrescentando mais e amadurecendo. Ok. Agora, esse título, a forma como ele surgiu, foi muito engraçado. Eu tinha uma ideia de colocar algo de espinhos no título. Um dia eu estava no metrô, e eu tenho que agradecer o metrô da linha amarela por isso. Eu estava no metrô, peguei na estação do Tantã e estava chegando em Pinheiros. E tem aquela voz, né, gravada que anuncia estação. E nesse dia ela deu uma gafe. Em vez dela falar próxima estação Pinheiros, ela falou próxima Pinheiros. Desembarque pelo lado tal do trem. Falou assim, estação Pinheiros. Aí falei, boa, vai ser Espinheiros o nome do meu livro. Foi isso que aconteceu. Ela falou estação Pinheiros. Interessante. Aí saiu o livro. E você teve que adaptar uma das poesias com os espinhos ou não? Ou não necessariamente? Não necessariamente, porque na verdade o título realmente é assim sobre as poesias mesmo, porque as poesias elas, de uma certa forma dá uma espinhada, sem precisar usar o nome dos espinhos. As alfinetadas que eu procuro trazer aqui. E foi assim um amadurecimento esse livro para mim. Tá. E entre esse e esse você sentiu que deu um up? Sim. E eu tive a impressão que esse chamou bastante atenção por causa também mais pela capa. Essa foto eu tirei... Você mesmo tirou a foto, né? Eu mesmo. Um lugar de moradores de rua, que tinha um pessoal que fazia um sarau de rua lá, Amara Mendes, que era a poesia da hora. E estavam os poetas do Tietê no dia. Eu fiz essa foto, né, dessa bandeira que estava pendurada lá. E eu falei, eu vou usar essa foto. Aqui foi desenho seu também? Esse não, esse tá. quem fez foi a própria editora dos Poetas, tá? O Henrique, tudo que montou para mim, fez uma foto e depois fez uma pequena um bem bolado que ficou bacana. Legal. E aí depois, em 2017, eu dei um outro salto que eu estava mais querendo, que era o que eu queria muito, a narrativa. E aí eu lancei meu primeiro livro de crônicas, foi a Linha Laranja. E era um pronto que eu já tinha anos pronto. Porque eu participei de uma oficina de redação que me ajudou a trabalhar melhor as poesias, né, que eu tive primeiro trabalho com poesias com o professor Gerson Rampazzo, depois migrou para o laboratório, né, de redação, mas na realidade a gente produzia crônicas. E isso me ajudou muito a entender o que é uma crônica, o que é uma narrativa. Me ensinou principalmente a me preocupar com o leitor, porque tem uma frase que eu sempre carrego na mente: se eu escrevo, para quem eu escrevo? Então uma coisa que muito escritor tem que se preocupar, que não é para você que está escrevendo. Certo. A escrita é a mesma coisa que você for preparar uma comida, ou você for temperar um feijão. Você não está cozinhando só para você, vai ter gente que vai comer a sua comida. Então você tem que ter essa preocupação. A mesma coisa, a escrita. Perfeito. Ô Miragaia, aqui, explica para o nosso pessoal aí, você falou a crônica e também os outros tipos de literatura. Quando que é uma narrativa, quando que é uma crônica, quando que é uma novela? Dá um toque, sei lá. Certo. Porque a narrativa tem algumas divisões. Ela tem o chamado romance, a novela, o conto e a crônica. Sendo que a crônica é a menor das narrativas. A crônica geralmente é narrada em primeira pessoa, o narrador é o próprio autor, então ela retrata um cotidiano, né, que pode ou não ter acontecido, ela dá um dia a dia mesmo, comum. Ele pode ser crítico também, né? Pode ser crítico, tudo, mas o que interessa é como você vai narrar isso, em que ângulo. É uma coisa que pode ocorrer qualquer um, mas depende da forma como você narra. E não vai passar tempo. O olhar é diferente, né? Um olhar diferente. Às vezes poético, às vezes cômico, às vezes emocionante. Muita coisa. O conto já é um outro patamar. Geralmente você tem um narrador em primeira pessoa ou em terceira. Ele já envolve uma coisa mais fantástica até.
Ok. E a crônica é mais verossímil mesmo, mais pé no chão, mais perto, mais realista, digamos assim. Já o conto ele tem, dá aquele espaço para você dar uma viajada. A novela já é acima do conto. Ela também já é um tempo maior. Comprida também, né? Um pouco. Mais longo é o romance. O mais longo é o romance. O conflito Na televisão é o contrário, né? porque a televisão se chama, o correto mesmo na televisão é telenovela. Ah, ok. A gente fala novela, mas o correto seria telenovela, porque você está vendo, né? A novela em si é uma narrativa que você vai lendo. Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco é uma novela. Ok. É um clássico. Era mais curto, um personagem um pouco maior que o conto, e assim vai. E o romance não. Ele já é maior, o conflito é maior, os personagens é maior, a passagem de tempo é maior. É uma coisa bem delicada mesmo. Perfeito. Miragaia, eu gostaria, se possível, você declamar um desse livro aqui e um desse daqui, a sua escolha, tá? Ok, deixa eu ver aqui. Vamos brindar aí com... A vida como ela é. O mundo real é cruel, é triste, é frio, é perigoso, é estranho, é insano, é incompreensível, mas a vida é uma festa. Muito bom. Eu disse. Vamos lá. Viver, voar, vivenciar. Valorizar, viajar, vagar. Vida, vivência, valor. Vislumbrar. Vislumbrar, vislumbrar. Voar, viajar, vivenciar. Viver, viver, voar. Virtude, vontade, valor. Verdade, velocidade, verde. Vovô, vovó, valor. Virtude, vida, vivência. Viajar, vivenciar, voltar. Veloz, velocidade, vitória, vangloriar. Verde, vida. Vontade, viver, vencer. O nome do poema, Vei. Parabéns. Muito obrigado a todos. Ô, Miragaia, uma última pergunta antes de você passar seus contatos. Qual o seu melhor momento de inspiração? Uma pergunta. É dia da semana, é madrugada, é no chuveiro, quando você está numa condução? Eu não tenho assim um lugar certo, mas geralmente muita coisa acontece durante a semana. Então às vezes eu pego algum acontecimento que eu vivenciei, escrevo. Você coloca no celular ou você escreve no papel também? Escrevo no papel também. Eu não tenho muito certo para escrever no celular. O negócio é pegar papel, caneta ou lápis e mandar ver. Às vezes bate com força a inspiração e ela fica cutucando. Eu quero sair, vou lá escrever. Interessante. Mas geralmente muitas vezes é durante a semana mesmo. Às vezes quando eu estou assim, executando alguma coisa, principalmente em casa, quando estou fazendo uma tarefa em casa. Ah, E vem. Incrível. perfeito. Eu queria que você deixasse seus contatos aqui. Pode falar. Bom, eu tenho um Instagram, @miragaiaguilvan, tudo junto. E o meu Facebook é Guilvan Miragaia. Então, quem quiser pode me seguir no Instagram, fique à vontade. Ou então pode me adicionar lá no Facebook também, que será sempre bem-vindo. Tá? Eu tenho um canal no YouTube, ainda tenho poucos vídeos, também com o nome Guilvan Miragaia. Quem quiser dar uma olhada lá, ver, escutar algumas poesias, fique à vontade lá para seguir. Tá certo. Felicidade para Obrigado, você. gente. Exatamente. Gratidão. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Viu? Quando sair mais livros, vem aí nos brindar aí. Se Deus quiser, aparecerá coisas novas. Eu Isso. tenho muita coisa aguardada. Contos, crônicas e até mais poesias. Perfeito. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos a esse fantástico Guilvan Miragaia, nós finalizamos mais um Você Topa. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.